Olá, tudo bem? Vamos lá começar mais uma aula nossa, né? Hoje é a nossa sexta aula, a gente vai falar sobre MHC e transplantes. MHC é o complexo de histocompatibilidade principal, então, primeiramente, eu vou falar do MHC, e posterior a gente falar do transplante, tudo bem? Então, primeiro vamos entender o que é o complexo de histocompatibilidade principal, né? Em humanos, esse complexo de histocompatibilidade principal, ele chama HLA. O que é o HLA? É o antígeno leucocitário humano. Então, quando vai fazer testes de compatibilidade, por exemplo, antes de fazer um transplante, a gente precisa saber se o receptor é compatível com o doador, para evitar rejeições, né, que a gente vai falar posteriormente. Para ver essa questão dessa compatibilidade, faz justamente esse exame, tá? Faz o HLA. Em humanos, HLA. Agora, em todos os outros vertebrados, a gente chama de MHC. MHC é a sigla, né? O complexo de histocompatibilidade principal. O que é histocompatibilidade? Isto, lembra lá, não sei se vocês já tiveram histologia. Histologia é o estudo dos tecidos. Então, histocompatibilidade é a compatibilidade de células e tecidos. Então, é isso que é o MHC. Eu já tinha comentado com vocês em outros momentos, MHC é como se fosse a nossa identidade. Todo mundo tem um MHC, ele é formado pela sua formação, pela sua questão genética, né? Então, você herda os genes do pai e da mãe para formar você, né? E o MHC tem esse perfil hereditário. Então, geralmente, quando são gêmeos idênticos, aí eles até apresentam o mesmo MHC. Mas, se são seres diferentes, os MHCs são diferentes, tá? Então, o meu MHC é diferente do seu, que é diferente do seu amigo, e assim sucessivamente. E o que é esse famoso, né, MHC? O MHC, eles são proteínas, então a estrutura do MHC é uma estrutura proteica, são proteínas presentes nas membranas das células. Então, tem uma célula nossa, lá na membrana da nossa célula expressa esse MHC. Daqui a pouco eu mostro a imagem para vocês. Esse MHC, ele é sintetizado dentro da célula. Então, lá nas nossas células tem as organelas citoplasmáticas, e uma destas organelas é o retículo endoplasmático. E esse retículo endoplasmático que produz aí esse MHC, essa estrutura proteica, tá? Aí esse MHC, ele identifica o antígeno ali dentro da célula e expressa, e pega esse antígeno e ele vai ser expressado na membrana dessa célula, junto com o antígeno, para apresentar para os linfócitos T. Então, o MHC, são essas proteínas que são presentes na membrana das nossas células, que apresentam antígenos proteicos, antígenos peptídicos, para os linfócitos T reconhecer esse antígeno, tá? Então, o MHC tem esse papel fundamental no processo de apresentação de antígeno e de ativação dos linfócitos T, tudo bem? E lembrando, né, em humanos a gente chama de HLA, antígeno leucocitário humano. Então, qual que é a função do MHC? Como eu já comentei com vocês, uma das grandes funções dele é apresentar antígeno. Então, graças a esse MHC, que ocorre a ativação dos linfócitos T. E outro detalhe do MHC é que ele está relacionado com a rejeição aos transplantes. Por quê? Por quê? Porque é esse MHC que identifica o estranho e apresenta lá para os linfócitos T. Então, o transplante, um enxerto, né, ele é estranho para aquele hospedeiro. Por exemplo, se um indivíduo precisa, vamos supor que, não, é melhor não colocar nós como exemplos, né? Vamos supor que um indivíduo precisa de vamos pegar o caso clínico, lá que vocês estão estudando. O paciente, ele teve uma perda da visão por causa de uma doença autoimune, né, a oftalmia, e aí, com isso, ele vai ter que fazer um transplante de córnea. Antes de fazer esse transplante, alguém vai ter que doar essa córnea para ele, né? Então, precisa ter um doador compatível. Por que tem que ser compatível? Para não ter rejeição, ou para ter o mínimo de rejeição possível,
tá? Mas, enfim, o receptor é quem recebe, o doador é quem está doando. Então, aquele paciente que precisa da córnea, ele vai pegar a córnea do doador e aí o médico vai inserir no receptor, certo? Só que a córnea, gente, não é dele. A córnea é de outra pessoa. A córnea foi doada, não é isso? Se a córnea é de outra pessoa, quando chegar nesse indivíduo, o sistema imune dele vai entender que aquilo ali é estranho. Ele vai olhar e falar assim, opa, peraí, essa córnea aqui não é dessa pessoa. Essa córnea aqui é de outra, essa córnea aqui é estranha. E o que o sistema imune faz, gente? O sistema imune, ele rejeita tudo o que é estranho, tá? E esse processo de apresentação é via MHC. Por isso que o MHC está diretamente relacionado com a rejeição de transplante. E é por isso que antes de fazer o transplante, precisam fazer os testes de compatibilidade. O que é isso? Ver se o MHC aqui do doador é compatível com o MHC do receptor. Porque se eles forem compatíveis, se eles forem parecidos, o sistema imune não vai entender que é estranho, entendeu? Aqui, mas depois a gente fala dos transplantes mais detalhadamente, tá? Aqui é a estrutura do MHC. Deixa eu ver se amplia aqui para vocês. Cortou aqui um pouquinho, né? Deixa eu diminuir aqui. Aí, agora tá dando para ver melhor, né? Então, aqui, desse lado aqui, nós temos o MHC de classe 1, a estrutura do MHC de classe 1. E desse lado aqui, nós temos a estrutura do MHC de classe 2. Vocês observam que os dois são parecidos, mas são diferentes, né? Você observa que aqui, ó, o MHC de classe 1, ele tem alfa 1, tem a cadeia alfa aqui, né? Então, tem o alfa 1, alfa 2, alfa 3, né? E tem a beta 2 microglobulina aqui ao lado. Já o MHC de classe 2, ele tem o alfa 1, o alfa 2, e aqui ó, o beta 1 e o beta 2, tá? Mas, e tanto em MHC de classe 1 quanto em MHC de classe 2, ele tem essa fenda aqui, que é o local em que o peptídeo se liga, ou seja, é o local de ligação ao antígeno. Então, o antígeno vai se ligar aqui e o antígeno vai se ligar aqui. Essa região que o antígeno vai se ligar, ela é uma região polimórfica. O que significa isso? Ela é uma região que varia, ela tem um polimorfismo. Por que é importante essa região de ligação ao antígeno ter esse polimorfismo? Ela é importante justamente porque os antígenos são diferentes. Os peptídeos são vários, existem vários tipos de peptídeos, né? E como o MHC vai apresentar esse peptídeo, o MHC, o peptídeo precisa encaixar ali no MHC, né? Então, essa região do MHC, ela vai mudar de acordo com o peptídeo. Então, para o peptídeo A, ela é de um jeito, para o peptídeo B, ela é de outro jeito. Por isso que ela é polimórfica, ela tem esse polimorfismo, ela muda, né, de acordo com o peptídeo. Então, aqui é a fenda de ligação do peptídeo, tá? Beleza. Aí, uma coisa importante. O linfócito T, ele vai reconhecer o peptídeo que o MHC vai apresentar. Então, lá tá a célula, tem uma célula aqui, né? Na membrana dessa célula tem o MHC, junto com o peptídeo. Aí tá aqui o linfócito T. Aí o linfócito T vai e reconhece o peptídeo. Só que tem um detalhe, gente. O MHC, o linfócito T, ele não reconhece somente o peptídeo. O linfócito T reconhece o peptídeo e o MHC, tá? O MHC, ele é específico para o tipo de linfócito. Então, quando o linfócito T CD8, ele só reconhece MHC de classe 1. E o linfócito T CD4 só reconhece MHC de classe 2. Por que isso existe, gente? É uma questão de chave e fechadura. No nosso organismo, tudo é chave e fechadura, precisa ter um encaixe perfeito. E aí, o linfócito TCD8, ele só consegue encaixar aqui, ó, nessa região, entendeu? E essa região é diferente do MHC de classe 2, por isso que o linfócito TCD8 não consegue encaixar aqui. Então, o linfócito TCD8, ele só reconhece MHC de classe 2, ou
Linfócito TCD8 só reconhece MHC de classe 1. Desculpa aí, gente. Então, linfócito TCD8 só reconhece MHC de classe 1, tá? Então, linfócito TCD8, ele só reconhece peptídeos que forem apresentados pelo MHC de classe 1, ok? E o linfócito TCD4? O linfócito TCD4, ele já vai encaixar no MHC de classe 2. Então, o linfócito TCD4 só reconhece antígeno apresentado pelo MHC de classe 2, tá bom? E aí, como eu comentei com vocês, que em humanos é HLA, né? O HLA A, HLA-B e HLA-C equivale ao MHC de classe 1. HLA-DR, HLA-DQ e HLA-DP equivale ao MHC de classe 2, beleza? Tá. Então, gente, como a gente já tinha comentado até em aulas anteriores, né? Para iniciar as respostas das células T, as células apresentadoras de antígenos precisam capturar o antígeno e apresentar esse antígeno para os linfócitos T. Só depois disso que os linfócitos T vão ser ativados, né? Então, vou voltar numa figurinha lá que a gente viu em outros momentos na nossa aula. As células de defesa, elas são produzidas pela medula óssea, certo? Então, lá na medula óssea vai produzir, inclusive, os linfócitos, linfócito B e linfócito T. Só que esses linfócitos que são produzidos na medula óssea, eles são linfócitos virgens, linfócitos naives, tá? Que a gente chama de linfócito T0. O que significa isso? Ele ainda não sabe se ele vai ser TH1, TH2, TH17, enfim, tá? Aí, eles são produzidos na medula óssea. Aí a medula óssea, os linfócitos B, eles ficam na medula óssea. Os linfócitos T de tatu, eles migram para o timo. E lá no timo, eles vão passar por um processo de maturação. Lembrando, gente, que esse processo de maturação, lá no timo, o timo, com o tempo, ele vai sofrendo atrofia. Então, à medida que a criança vai crescendo, o timo vai diminuindo de tamanho, vai sofrendo atrofia, né? E aí, ele perde a função dele. Então, até ali uns 8 anos, 10 anos, os linfócitos T, eles sofrem esse processo de maturação do timo. Depois, eles passam só a ser, esse processo ser realizado só nos órgãos linfóides secundários, tá? Lembrando, medula óssea e o timo são órgãos linfóides primários, tá? Aí, os imaturos, eles, através da corrente sanguínea, eles chegam lá nos órgãos linfóides secundários. Através do sangue ou da linfa, né, eles chegam no baço ou no linfonodo e ficam ali no baço do linfonodo, esperando o momento deles serem ativados. Aí, as APCs, elas ficam no tecido, elas ficam na porta de entrada. Então, então, vou até mudar aqui, com a imagem um pouco maior, né? Então, como que funciona? Tá aqui o micro-organismo penetrando aqui, ó, ultrapassando a primeira barreira física, a pele, que é o epitélio, certo? Aí o antígeno, o micro-organismo foi e penetrou, pá. Lá na porta de entrada, tem as APCs, que a gente já falou de APC, lembra? Que são as células apresentadoras de antígeno. Nesse momento, as APCs, elas capturam esses antígenos e migram para os órgãos linfóides secundários. Então, a célula apresentadora de antígeno, ela pode migrar pelos vasos linfáticos até o linfonodo, ou o antígeno, ele pode atingir a corrente sanguínea e ir para o linfonodo, para o baço. E lá, a APC captura ele para apresentar para os linfócitos que ficam ali no baço também, tá? E então, aqui, ó, vocês estão conseguindo ver aqui, é um momento em que tem a APC, né? E vocês estão vendo aqui essa estrutura verdinha dentro do linfonodo? Aqui tem a célula, né? Esse verdinho aqui é o MHC e aqui, ó, o peptídeo está ligado ao MHC. Então, é nesse momento que vai ocorrer o processo de apresentação de antígeno, né? Então, aqui é onde ocorre todo o processo. Essa figura não é nova para vocês, a gente já mostrou ela em aulas anteriores. Então, aqui é o micro-organismo entrando, penetrando, né, no organismo do hospedeiro. Aí, as células apresentadoras de antígeno capturam esses antígenos e levam lá para o baço do linfonodo, né? Lá no baço linfonodo, os virgens entram lá no baço do linfonodo, ficam ali guardadinhos, esperando o momento de serem ativados. Lá, nesses órgãos linfóides secundários,
essa célula apresentadora de antígeno apresenta para o linfócito T, e o linfócito T vai ser ativado, e assim inicia a resposta imune adquirida ou adaptativa. Aí, esses linfócitos T se transformam em linfócitos T efetores, né? Eles produzem anticorpos, e aí, linfócito efetor e anticorpo vai migrar para o local eles vão migrar para o local da infecção, né? Para combater ali a infecção, beleza? Deixa eu voltar aqui. Deu uma perdida aqui. E aí, gente, então, a resposta imune adquirida, ela só vai iniciar quando os linfócitos reconhecerem o antígeno. Tudo no nosso corpo é chave fechadura, certo? Então, para o linfócito reconhecer o peptídeo com MHC, então tá aqui a célula apresentadora de antígeno, apresentando aqui o MHC com peptídeo. Aí tá aqui o linfócito. Para o linfócito reconhecer, ele precisa de ter um receptor, tá? Então, o linfócito tem receptor de antígeno também, certo? Os linfócitos B, como que chama o receptor de antígeno de linfócito B? Ou BCR, receptor de célula B de bola, né? Ou anticorpo, tá? A gente já comentou, nós já tivemos uma aula de anticorpo, e nós já comentamos lá naquele momento que tem 2 anticorpos que são receptores de célula B virgem. Quem lembra? Quais são os anticorpos que são receptores de célula B virgem? Muito bem, né? O IgB e IgM, tá? Então, IgD e IgM são receptores de antígeno de célula B virgem. E tem também, outro receptor da célula B é o BCR, receptor de célula B. Como a gente já comentou em aulas anteriores, linfócito B, gente, reconhece tudo. Linfócito B reconhece proteína, polissacarídeo, lipídio, antígenos solúveis, tudo, tá? Linfócito T já é diferente. Linfócito T só reconhece antígenos proteicos. Linfócito T só reconhece peptídeos. E como que o linfócito T reconhece esse peptídeo? Através do receptor de antígeno dele, que é o TCR, receptor de célula T. Beleza? Então, vamos lá, né? Vamos voltar lá para o MHC. A célula apresentadora de antígeno, ela captura o antígeno e processa esse antígeno de forma diferente, dependendo da localização do antígeno. Como assim, professor? Se o antígeno for intracelular, ele é processado de uma forma e apresentado de um jeito. Se o antígeno for extracelular, ele é processado de outro jeito e apresentado de outro jeito pelo linfócito T. Inclusive, para linfócitos T é diferente, tá? Então, quando o antígeno é intracelular, é um tipo de linfócito T que vai reconhecer. Quando o antígeno é extracelular, é outro tipo de linfócito T que vai reconhecer, tá? Vamos lá relembrar isso. Quando o antígeno é intracelular, vamos pegar o exemplo que a gente já comentou de vírus. O vírus, ele é intracelular obrigatório. Como ele é intracelular, ele fica no citoplasma da célula, tá? Então, quando o antígeno está no citoplasma da célula, no citossol, ele é apresentado via MHC de classe 1. E qual que é o único linfócito que encaixa no MHC de classe 1, que a gente comentou agora? O linfócito TCD8. Então, gente, anota isso aí, porque isso aí com certeza vai estar na prova de vocês. MHC de classe 1 apresenta só para o linfócito TCD8, quando o antígeno está lá no citoplasma, micro-organismo intracelular. Então, vírus, ele é apresentado via MHC de classe 1 para os linfócitos TCD8, que são os citotóxicos. Lembra que é o citotóxico que mata a célula infectada pelo vírus? Lembraram? Beleza. Agora, quando o antígeno é extracelular, ele está fora da célula. Vamos pegar o caso lá da bactéria extracelular que a gente já estudou, né? Quando o antígeno ele é extracelular, ele está fora da célula, ele vai ser
fagocitado ou endocitado. Então, ele vai estar para dentro da célula, dentro de uma vesícula, certo? Então, dentro da célula está dentro de uma vesícula. Então, quando o antígeno está dentro de uma vesícula, quando o antígeno está dentro de um fagossoma, de um endossoma, esse antígeno ele é apresentado via MHC de classe 2 para os linfócitos T, CD, 4, que são os helpers, tá? Por que que isso acontece, gente? É uma questão de intracelular. Então, aqui a gente tem duas situações. Essa primeira aqui é via MHC de classe 1 e essa outra aqui é via MHC de classe 2. Vamos lá para ver qual que é a diferença, né? A gente comentou aqui, que eu até pedi para vocês anotarem, MHC de classe 1 apresenta por CD8 antígenos no citoplasma. MHC de classe 2 apresenta por linfócito TCD4 antígeno na vesícula, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma proteína no citoplasma, no citossol. Ela foi capturada, está ali dentro da célula. Como ela está no citoplasma, lá na célula tem uma organela que chama proteossoma. E é essa organela que vai processar, fragmentar este antígeno. Entendeu? Então, a proteína entra aqui, ó, no proteossoma, e aí libera os peptídeos, os fragmentos dessa proteína. E aí, esses peptídeos vão ficar no meio, lá no citoplasma. Até que tem uma proteína, que é a proteína transportadora, que vai transportar esse peptídeo, que está no citoplasma, para dentro do retículo endoplasmático, que é onde o MHC vai ser produzido. Lembra? Aí o peptídeo, aí o MHC vai ser produzido lá no retículo endoplasmático, o peptídeo está dentro do retículo, então esse peptídeo, ele já consegue ligar ali naquela região de ligação do peptídeo lá do MHC, né? E aí, como já ligou aqui, ó, o peptídeo já ligou o MHC, ele vai ser expresso na membrana da célula, pronta para apresentar para os linfócitos T. Estão vendo aqui, ó, que o linfócito T tem o TCR, esse aqui, ó, é o receptor de célula T, TCR, e aqui, ó, tá vendo que ele tá reconhecendo o MHC e o peptídeo. Por isso que eu falei para vocês, que é só o CD8 que encaixa aqui, ó, no MHC de classe 1. Agora, olha essa outra situação. Nessa outra situação, o antígeno ele foi fagocitado ou endocitado. Se ele foi fagocitado ou endocitado, ele está dentro de uma vesícula. Estão vendo aqui? Se ele está dentro de uma vesícula, ele vai ser processado dentro da vesícula, através das enzimas lisossomais ali, entendeu? Então, ele não vai para o citoplasma, ele fica sempre dentro da vesícula, ele não sai da vesícula. Aí ele está lá dentro da vesícula. Nesse momento, o retículo endoplasmático produz um MHC de classe 2. E o que o MHC de classe 2 faz? Ele sai do retículo dentro de uma vesícula, funde as duas vesículas, aí o peptídeo encaixa no MHC de classe 2 e vai ser expresso na membrana da célula para o linfócito TCD4 reconhecer aqui, ó, o peptídeo com o MHC. Entenderam, gente? Por que que é isso aqui? Por que que eu pedi para vocês? Por que que sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim, sempre, tá? CD8 não reconhece via MHC de classe 2, ele não encaixa. Vocês estão vendo aqui como que é o encaixe perfeito, chave fechadura, beleza? Então, vamos lá nas células apresentadoras de antígeno, né? Nós já comentamos que existem 3 células apresentadoras de antígeno. Célula dendrítica, macrófago e a célula B. A célula dendrítica, eu já comentei com vocês que ela é a célula apresentadora de antígeno clássica. Por quê? Porque ela é a única célula que consegue ativar linfócitos T virgens, as células T virgens, tá? Então, célula T virgem só vai ser ativada pela célula dendrítica. Por quê? Porque para ela ser ativada, precisa dos estímulos. Então, aqui, ó, vocês observam, daqui a pouco a gente já comentou sobre isso, né? Na aula anterior, na aula de tolerância imunológica, mas aqui no desenho está mostrando para vocês, ó, a célula dendrítica apresentando um antígeno via MHC, por linfócito para a célula T virgem. Aí a célula T virgem reconhece o peptídeo, tá aqui o TCR, reconhecendo o peptídeo com MHC, primeiro sinal, né?
Depois tem aqui, vocês estão vendo a interação dos coestimuladores, né? A célula B virgem tem CD28 e a célula dendrítica tem o B7, por exemplo. Aí eles interagem aqui. E depois tem a secreção da citocina para a célula T deixar de ser virgem e se transformar em uma célula T efetora. Daqui a pouco eu vou detalhar os mecanismos intracelulares que fazem com que essa célula se transforme em uma célula T efetora, tá? Então, a célula dendrítica, ela captura o antígeno, apresenta o antígeno para os linfócitos T virgens, aí eles sofrem expansão clonal e se diferenciam em células efetoras, beleza. A célula efetora, gente, ela já sabe, ela já tem uma função, ela é efetora, tá? Macrófago e a célula B virgem, ela só apresenta antígeno para células efetoras. Por quê? Porque o macrófago, ele tem a função de fazer fagocitose e eliminar o micro-organismo que ele fagocitou. E a célula B? A célula B, ela tem a função de produzir anticorpos. Então, gente, macrófago e célula dendrítica não é igual a célula... Macrófago e célula B não é igual a célula dendrítica. Macrófago e célula B são interesseiros, eles só apresentam antígenos para os linfócitos T quando eles precisam dos linfócitos T, quando eles pedem ajuda para os linfócitos T helper, para os linfócitos T CD4, entendeu? Então, aqui, a gente vê um macrófago fagocitando um micro-organismo. E então, o micro-organismo está aqui dentro da vesícula. Se está dentro da vesícula, ele apresenta esse antígeno via... Lembra lá, gente? Se está dentro de uma vesícula, via MHC de classe 2, né? Então, aqui, ó, esse aqui, ó, é o MHC de classe 2, certo? Aí, o linfócito T agora, ele já é uma célula efetora, ele já é um helper. Aí, esse linfócito T helper, ele reconhece esse peptídeo com MHC, e aí ele ajuda o macrófago a matar este micro-organismo que ele fagocitou. Como que o T-helper ajuda? A gente já falou isso também em outros momentos. Ele secreta o famoso interferon gama, lembra? O TH1 secreta interferon gama e o interferon gama ativa o macrófago. Macrófago ativado faz explosão respiratória, produz essas espécies reativas de oxigênio e óxido nítrico e consegue eliminar o micro-organismo que ele fagocitou, certo? E a célula B? A célula B virgem, gente, ela tem aqui, ó, os receptores de membrana dela, né? Lembra lá que a gente até já falou agora? Então, tá aqui na membrana da célula B virgem, o IgD e o IgM, né? Que são os receptores de membrana. Esses receptores, eles identificam o antígeno e endocitam esse antígeno. Estão vendo aqui que ele foi endocitado, né? E aí, vai apresentar esse antígeno para os linfócitos T CD4, porque não está dentro de uma vesícula, não é? Então, aqui, ó, também é MHC de classe 2. Também está dentro de uma vesícula. Aí o linfócito T reconhece e secreta a citocina que a célula B precisa para produzir anticorpo, entendeu? Então, a célula B, ela vai ser a ativação da célula T efetora, né, vai ser ativada, e vai ativar a célula B, para a célula B produzir os anticorpos. Compreenderam esse ponto, gente? A gente já tinha comentado, né? Aqui já é um resuminho disso aí. Célula dendrítica apresenta por linfócito T virgem, o macrófago por linfócito T efetor, CD4, e o linfócito B, a célula B virgem, também apresenta por linfócito T CD4. Todos esses aqui, o antígeno está dentro de uma vesícula, antígeno dentro de vesícula é MHC de classe 2, CD4, certo? Agora, gente, vamos lá. Toda célula nossa, qualquer uma, ela está suscetível a ser infectada por um vírus, não concordam? Qualquer uma está suscetível a se transformar em uma célula tumoral. Concordam comigo? Beleza. Então, qualquer célula nossa, gente, qualquer uma, pode ter um antígeno lá no citoplasma, ou de um vírus, ou um antígeno tumoral, tá? Então, qualquer célula nossa nucleada, ela consegue apresentar processar o antígeno que está lá no citoplasma
E se o antígeno está no citoplasma, né, ele apresenta via MHC de classe 1 por linfócito T citotóxico, tá? Então, toda célula nossa, nucleada, apresenta antígeno via MHC de classe 1 por linfócito T citotóxico, tá? Porque toda célula nossa nucleada, né, deixa eu pegar outra coisa aqui. Toda célula nossa nucleada, ela está suscetível, né, a uma infecção por vírus, a se transformar em uma célula tumoral, e tudo aqui é antígeno no citoplasma da célula. Antígeno citossol, apresentado via MHC de classe 1. Quem reconhece? Linfócito T, CD8, linfócito T citotóxico. O que o citotóxico faz? Mata essa célula tumoral ou mata essa célula infectada por um vírus, tá? Gente, toda célula nossa nucleada apresenta esse antígeno via MHC de classe 1. Quais são as células que não apresentam MHC de classe 1? Tem uma exceção, tá? As únicas células que não apresentam MHC de classe 1 são hemácias, plaquetas e espermatozoide. Tanto que vocês observam o seguinte, mulher produz espermatozoide? Não, de jeito nenhum, né, gente? Beleza. Quando a mulher tem uma relação sexual com o homem não ejacula, né? Ele não libera os espermatozoides para ela, não é? E aí, gente? O espermatozoide não é estranho para a mulher? O que o sistema imune tinha que fazer? Tinha que rejeitar, não é? Mas a mulher engravida. A mulher não rejeita, assim, esse espermatozoide. Por quê? Porque o espermatozoide não tem MHC. Se o espermatozoide não tem MHC, ele não apresenta antígeno. Então, ele passa batido pelas células do sistema imune. Entendeu? Outra coisa. É muito mais fácil achar doador compatível de sangue do que achar doador compatível de tecido, de órgão, não é? Por quê? Por quê? Que é mais fácil achar doador compatível no sangue do que no transplante de órgãos. Porque o sangue, gente, tem as hemácias, tem plaquetas. Geralmente o que é transfundido é a papa de hemácias, né? Tem a transfusão de plaquetas também. E plaquetas e hemácia não tem MHC. Como não tem MHC, não apresenta antígeno para os linfócitos T. Então, os linfócitos T não vão destruir, não vão rejeitar essa hemácia e essas plaquetas que foram transfundidas, entendeu? Por isso que é mais fácil achar doador compatível. Só tem que olhar mesmo a questão do tipo sanguíneo, né? Porque na membrana da hemácia tem o tipo sanguíneo ali. E aí, que aí é o que faz a diferença. Mas, assim, é muito mais fácil achar doador compatível do que no transplante de órgão. Aí, o transplante de órgãos, de tecido, gente, ele já tem a célula com núcleo e com o MHC. Aí, gente, vai apresentar o antígeno mesmo, não vai passar batido pelo sistema imune, não vai, a não ser que use um imunossupressor, né, e que tenha uma certa compatibilidade. Senão, não vai dar certo esse transplante, tá? Daqui a pouco a gente fala disso. Aqui é no desenvolvimento dos linfócitos T, que a gente já comentou, né, da questão da seleção positiva e da seleção negativa. Aqueles linfócitos T que reconhecem MHC, que reconhecem antígeno próprio, eles sofrem seleção negativa e sofrem apoptose, tá? Então, todo linfócito T que reconhece antígeno próprio sofre apoptose. Aquele que linfócito T que não reconhece MHC também sofre apoptose. Eu não falei isso para vocês na aula passada, né? Mas o processo de seleção negativa, ele existe tanto para reconhecimento de antígeno próprio, então, linfócito T reconheceu o antígeno próprio, sofre apoptose. Vem os mecanismos de morte lá, lembra? Do faz ligante, do receptor de TNF, né? E sofre apoptose. Mas, aquele linfócito T que não reconhece MHC, ele também morre, ele também sofre seleção negativa. De tal forma, gente, que vai
para a medula e depois vai para os órgãos linfóides periféricos, secundários, né? Somente linfócitos que não reconhecem antígeno próprio e que conseguem se ligar ao MHC, porque ele só vai ter uma função se ele reconhecer o MHC. Ele só vai reconhecer o antígeno se ele reconhecer esse MHC, tá? E aí tem os sinais para o linfócito T ser ativado. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro sinal. O primeiro sinal, gente, é o reconhecimento do antígeno. Então, a primeira coisa que precisa é o linfócito T reconhecer, através do seu receptor, o TCR, ele reconhece o peptídeo com o MHC. E é isso, gente, é esse primeiro sinal, é esse reconhecimento do peptídeo através do TCR que vai garantir que a resposta imune resultante seja específica para o antígeno. Então, por exemplo, aquele linfócito T que reconhecer aquele antígeno que foi apresentado, ele vai conseguir matar somente aquele peptídeo que ele reconheceu. E se vier outro antígeno? Se vier outro peptídeo, tem que ser outro linfócito T. E se esse antígeno, se esse peptídeo sofreu uma mutação? Tem que ser outro linfócito T, entendeu? Então, esse reconhecimento do linfócito T, através do seu receptor, do TCR, e ele reconhece o peptídeo com MHC, é isso que vai garantir que a resposta imune seja específica para aquele antígeno, tá? Foi até uma dúvida que vocês tiveram na aula passada, a Maria Fernanda até me passou essa dúvida, né? Que a gente estava falando das doenças autoimunes, do autoanticorpo. Gente, resposta imune adquirida, ela é específica. Então, por exemplo, se uma célula reconhece um antígeno próprio e produz um autoanticorpo, ou seja, produz um anticorpo que destrói esse antígeno próprio, esse autoanticorpo, ele só vai destruir esse antígeno próprio que ele reconheceu. Ele não sai destruindo todos os antígenos próprios que tem no nosso corpo, não. Então, é aquela coisa. O autoanticorpo que identifica antígeno de hemácia, ele só identifica antígeno de hemácia, ele só vai matar a hemácia. E se ele... Aí, outro autoanticorpo vai reconhecer plaqueta e vai matar a plaqueta. Outro autoanticorpo vai bloquear o receptor da acetilcolina, entendeu? Tudo específico. Linfócito T aqui, do mesmo jeito, se o aquele TH1 aprendeu a matar aquela bactéria, ele só consegue matar aquela bactéria. E se a bactéria mudar? Tem que ser outro TH1. É aquela mesma história do Covid que a gente comentou, né? Quem teve infecção natural pelo Covid produziu células de memória contra esse vírus. Tanto células de linfócito B quanto de linfócito T, certo? Então, eles reconhecem esse estranho. Reconhecem esse Covid, esse vírus que eles entraram em contato. Agora, gente, se esse vírus sofre uma mutação, dependendo da mutação que esse vírus sofra, se ele mudar muito o peptídeo dele, se ele mudar aquele peptídeo que o linfócito T reconhece, aí, gente, aquele linfócito não vai adiantar mais, não. Ele tem que ser outro linfócito, entendeu? Daí, se a pessoa entrar em contato com essa nova cepa, ele vai adoecer de novo, mesmo já tendo tido Covid. Por quê? Porque é outra cepa, é outro tipo de Covid. Então, precisa de outra célula da resposta imune para reconhecer. É tudo muito específico, tá? Espero que isso esteja bem claro na cabeça de vocês que eu tô falando isso desde o primeiro dia de aula, tá? Só que o detalhe é o seguinte, gente, só esse primeiro sinal não é suficiente. Reconhecer o antígeno é o primeiro passo. O linfócito T ser ativado e sofrer aquela expansão clonal, multiplicar em vários clones, aumentar o exército, né, se proliferar, precisa também de um segundo sinal, que é aquela interação dos coestimuladores que eu comentei com vocês, tá? Então, a célula apresentadora de antígeno tem coestimulador e a célula T tem coestimulador. Quando eles encaixam, tem o estímulo do segundo sinal para ele ser ativado, tá? E aí a gente até comentou, né,
que se bloquear esse coestimulador, o linfócito T não vai ser ativado, viu? Então, o segundo sinal, ele é extremamente importante também para ativação. E, além disso, a gente tem o terceiro sinal. O que é o terceiro sinal? A célula apresentadora de antígeno, ela que está com peptídeo ali, não é? Quando ela apresenta aquele peptídeo, ele induz a secreção de citocinas que encaixam nos linfócitos T. E essa citocina que o linfócito T recebe é que induz os mecanismos intracelulares para ele se diferenciar, ou em TH1, ou em TH2, ou em TH17, que é o que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E além disso, gente, tem a secreção da interleucina 2. O que é a interleucina 2? A interleucina 2, ela é uma citocina que vai estimular a proliferação das células e estimular essa expansão clonal, tá? Então, aqui é o que eu tinha comentado com vocês do segundo sinal. Se a APC for deficiente de coestimulador, tá vendo aqui que a APC não tem coestimulador? O que vai acontecer com a célula T? Nada. Não vai responder. Ou vai ser tolerante. Vai entrar no estágio de anergia. Pode sofrer apoptose. Entendeu? Agora, aqui, ó, vocês estão vendo a célula APC com um aumento de coestimulador, tá vendo aqui? E vocês estão vendo aqui a célula APC também secretando a citocina que eu falei para vocês, que é o terceiro sinal. Então, tem o primeiro sinal, aqui, ó, o TCR, reconhecendo o peptídeo com MHC. Tem o segundo sinal, que é a interação dos coestimuladores. Tem aqui o terceiro sinal, que é a APC secreta a citocina aqui, ó. Aqui ele está dando o exemplo da interleucina 12. A gente vai ver daqui a pouco, a interleucina 12 induz os mecanismos intracelulares para transformar em TH1, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, ocorreu os três sinais, a secreção da interleucina 2, para ter a proliferação das células T. Aí ela vai sobreviver, vai proliferar e se diferenciar. Dependendo da citocina aqui, ó, ela vai se diferenciar em TH1, em TH2 ou em TH17, tá? Aqui é o que eu estava falando para vocês. Temos aqui a célula dendrítica, ela fagocitou o micro-organismo aqui, estão vendo que o micro-organismo está dentro de uma vesícula? Aí ela foi, processou essa vesícula e apresentou aqui para a célula T via MHC de classe 2, certo? Aí a célula T imatura, né, reconheceu que o peptídeo com MHC, interação de coestimulador, terceiro sinal, a citocina. Aí, tá vendo aqui que a célula dendrítica está secretando interleucina 2. O próprio macrófago, interleucina 2 não, a gente foi uma interleucina 12, né? O próprio macrófago também secreta interleucina 12 quando ele fagocita. Lembra lá da nossa aula de resposta imune inata, né? Quando esta célula aqui, ó, recebe estas citocinas, tá vendo que está encaixando? E recebe também interferon gama, vem os mecanismos intracelulares aqui, ó, gente. Ativa as vias de transcrição, STAT1 e STAT4. Interferon gama ativa STAT1, interleucina 12 ativa STAT4. E aí vem os mecanismos, fatores de transcrição aqui, ó, intracelulares, para esta célula se diferenciarem em uma célula TH1. E o que é a célula TH1? A célula TH1, ela é uma célula que consegue secretar interferon gama. Vamos relembrar a função do TH1, né? Aqui temos o TH1 secretando interferon gama. Qual é a função do interferon gama? O interferon gama, ele pode ativar o macrófago pela via clássica, aí é o macrófago que vai matar o micro-organismo. E esse interferon gama, gente, também induz a troca de isótipo para anticorpo do tipo IgG, tá? Então, interferon gama estimula a célula B, quando a célula, lembra lá que a célula B também apresenta antígeno? Quando a célula B apresenta antígeno para o linfócito T, ele secreta o interferon gama, e o interferon gama induz a troca de isótipo por IgG. E o que o IgG faz? Lembra lá da nossa aula de anticorpo? Quem não lembrar, volta lá na aula de anticorpo, porque isso é importante. IgG ativa o sistema complemento,
IgG faz a opsonização para facilitar a fagocitose. Entendeu? Então, essa é a função do TH1. Agora, gente, isso aqui é quando o micro-organismo é uma bactéria que está sendo fagocitada, né? Agora, e se for um euminto? E se for um parasita? O euminto, gente, já é um outro micro-organismo, um outro agente infeccioso, tá? Se ele é outro agente infeccioso, ele vai induzir outras citocinas. Então, aqui, euminto, células importantes contra euminto, contra parasitose, que a gente até já comentou, né? É mastócito, eosinófilo, tá? Então, estas células, quando elas identificam esse euminto, elas secretam interleucina 4. Quando a célula T, aí ela recebe o primeiro sinal, que é reconhecer o antígeno. Segundo sinal, co-estimulador. O terceiro sinal é o quê? Interleucina 4. Quando a interleucina 4 encaixa nessa célula T, ativa os fatores de transcrição, o GATA3 e o STAT6, para que essa célula se transforme em uma célula TH2. Entendeu? Então, esse TH2, ele vai conseguir matar este parasita aqui que induziu a diferenciação dele, tá? Aí o TH2, ele é uma célula efetora que secreta interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. Cada citocina dessa tem um papel diferente. A interleucina 4, ela induz as células B a produzir um anticorpo do tipo IgE. E a gente já falou de IgE, lembra que IgE era contra euminto, parasitose? Lembra? Aqui, ó, o euminto aqui, né? Aí o IgE vai, liga aqui no parasita, a porção FC do IgE fica disponível para o mastócito ou eosinófilo que desgranula. Lembrou? Né? Essa célula T também secreta interleucina 4 e interleucina 13, que aumenta muca, aumenta peristaltismo para expulsar esse verme. Além disso, secreta interleucina 5, que ativa o eosinófilo. O eosinófilo libera os grânulos para matar o euminto. Além disso, gente, o TH2, ele inibe macrófago, ele ativa o macrófago pela via alternativa. Então, ele inibe aquela ativação do macrófago pela via clássica, aquela explosão respiratória, né? Lembra que eu falei para vocês que o macrófago pode ser ativado pela via clássica ou pela via alternativa? Pela via alternativa é quando vem o reparo tecidual, que aí, eu comentei com vocês que o reparo tecidual, ele é importante, mas que o reparo tecidual em excesso pode formar granulomas. Lembra disso que a gente falou em aulas anteriores? Quem não lembra, fica ligado aí, gente. Eu não vou voltar nisso não, tá? Então, o TH2, ele tem esse perfil. Vocês vão observar o seguinte, gente. Quando tem os fatores de transcrição para produzir o TH2, quando o TH2 está em ação, os outros helpers estão diminuídos. TH1 e TH17 têm função inibida, tá? Quando o TH1 está em evidência, TH2 e TH17 está inibido. Quando o TH17 está em evidência, TH1 e TH2 está inibido. Entendeu? Então, aqui já é a via para desenvolver o TH17, tá? Então, quando a célula dendrítica reconhece, por exemplo, um fungo, gente, TH17 é muito importante contra o fungo, tá? Aí esse TH17, quando tem esse antígeno aqui, a célula dendrítica vai apresentar peptídeo desse antígeno. E aí esse antígeno aqui vai induzir citocinas. Por exemplo, interleucina 6, interleucina 1, TGF-beta. Estas citocinas induzem os fatores de transcrição STAT3 e o ROR gama-teta. E aí estimula essas células a diferenciarem TH17. O que o TH17 faz? Secreta interleucina 17, interleucina 22. O que essas citocinas fazem? Né?
Essas citocinas, gente, elas são muito inflamatórias. Essas citocinas, elas ativam a inflamação, ativam neutrófilo. Então, a interleucina 17, ela é muito importante na resposta de neutrófilo. Aí lembra qual é a função de neutrófilo? O neutrófilo morre, solta a bomba e mata os micro-organismos que estão ali, tá? Outra coisa que o TH17 faz, que essas citocinas fazem, é a nossa pele, né? Os nossos tecidos, a nossa pele aqui, ela produz antibióticos naturais. Ela produz defensina, catalicidina. Então, esse TH17, ele aumenta aí essa proteção. Então, ele aumenta a função dessa barreira, porque ele aumenta a produção desses produtos microbianos naturais. Entendeu? Então, aqui, né, a gente tem um resumo da função de cada um. TH1, secreta interferon gama, que ativa macrófago e produz IgG. TH2, interleucina 4, A5 e A13, que ativa mastócito eosinófilo e produz IgE. TH17, interleucina 17, interleucina 22. Inflamação neutra de neutrófilo, monócito. Entendeu? Aqui, vou voltar aqui. Não, voltar não, aqui. Aqui é o linfócito T citotóxico sendo diferenciado, tá? Então, do mesmo jeito aqui, ó, que a APC apresenta para o CD4 virgem, ela também pode apresentar para o CD8 virgem. Então, se o antígeno aqui for de citoplasma, aí é via MHC de classe 1 para o CD8 virgem. O CD8, reconhecendo o antígeno, sofre expansão clonal e se diferencia em... Ops, cadê? E se diferencia em células efetoras e em células de memória. Certo? Então, aqui, né, tem o que estimula muito a produção desses linfócitos citotóxicos. Então, aqui a gente tem a célula apresentadora de antígeno, apresentando aqui, ó, o CD8, que é esse azulzinho, né? O linfócito TCD4, ele auxilia, ele estimula também o CD8 se transformar em uma célula efetora, que é o citotóxico, tá? E aí, o que o citotóxico faz? O citotóxico mata a célula inteira. Então, aqui a gente tem, ó, o CD8 citotóxico, reconhecendo uma célula que tem um micro-organismo intracelular aqui, ou um vírus, ou então uma célula com antígeno tumoral, né? Quando reconhece aqui chave fechadura, o citotóxico libera grânulos, granzimas e perforinas. A perfurina perfura, granzima entra e ativa as caspases para que ocorra a apoptose dessa célula. Outra forma de morte do linfócito citotóxico é a interação aqui, ó, de Fas com o Fas ligante. E aí a célula também sofre apoptose. Ficou claro, gente, essa questão do MHC, a ativação dos linfócitos T. É extremamente importante vocês saberem desses mecanismos de ativação dos linfócitos T, porque os imunossupressores, eles suprimem a ação dessas células. Então, a gente precisa suprimir esta ativação, tá? Então, por isso que eu falei de todos esses mecanismos, de todos esses nomes, porque vocês precisam ter isso bem claro para a gente seguir para a nossa próxima etapa, que é transplante, beleza? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre transplante, tá? Vou encerrar essa gravação para ficar fechada em blocos, mas daqui a pouco eu mando um vídeo de transplantes. Beijo para vocês.